Apocalipse capítulo 12. Espero que esse seja um momento proveitoso e agradável. Deus abençoe você e sua família. Vamos lá? A mulher agraciada e o dragão. Eis, então, que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nota de rodapé 1. Após a visão dos 7 selos e das 7 trombetas, e antes das 7 taças, ocorre uma visão ainda mais inusitada e misteriosa. 7 personagens projetadas no céu e envolvidas em terríveis conflitos e guerras. A mulher, abençoada com a graça de Deus, personificada em Maria, mãe de Jesus, simbolizando Israel e todos os crentes no Senhor. Versículo 17 desse capítulo, Gálatas capítulo 4, versículo 26. O dragão, que representa o diabo e suas manifestações, versículo 3 e versículo 4. O filho, referência a Cristo, versículo 5. O anjo Miguel, encarregado de proteger Israel, versículo 7 até o 12, Daniel 10, versículo 13, versículo 21, Daniel 12, versículo 1. A besta que emerge do mar e, num sentido historicamente imediato, se refere a Domiciano, imperador romano entre os anos 81 e 96 d.C. Filho de Vespasiano, da dinastia dos Flávios, iniciou seu governo com notável sabedoria, senso administrativo e militar, tendo conquistado toda a Bretanha. Entretanto, com o passar do tempo, tornou-se arrogante, extremamente despótico e violento. Seu regime de terror perseguiu e executou milhares de religiosos e intelectuais judeus e cristãos. Foi assassinado no motim de seus próprios senadores, tramado por sua esposa. Contudo, esses fatos e pessoas simbolizam as ações devastadoras dos anticristos e, especialmente, do último anticristo contra o povo de Deus. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Por fim, ao surgimento da besta que sobe da terra, alertando aos leitores deste livro sobre os sacerdotes que no passado exigiam o culto pagão à imagem do imperador e simbolizavam os religiosos que se aliarão ao falso profeta e prestarão culto à própria imagem do anticristo, num período de grande aflição e sofrimento antes do milênio. Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 18. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Nota de rodapé 2. Descrição do renascimento de Jerusalém em Isaías 66, versículo 7, Miqueias 4, 10. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Nota de rodapé 3. Os dragões fazem parte da mitologia da maioria dos povos antigos, quase sempre simbolizando o poder. No Antigo Testamento e na cultura judaica, representam os inimigos de Deus e de Israel. Salmo 74, versículo 14, Isaías 27, versículo 1, Ezequiel 29, 3, Daniel 7, 7. Na visão de João, o dragão é a personificação de Satanás, e o vermelho, em grego purros, quer dizer cor de fogo. Seu objetivo prioritário foi destruir o Filho de Deus desde sua encarnação e nascimento, o que lhe daria total chance de vitória sobre o povo de Deus. Versículo 10. As 7 cabeças simbolizam inteligência além do normal e os chifres, poder extraordinário. Apocalipse 13, versículo 1. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Nota de rodapé 4. Uma clara alusão ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, que governaria todo o universo com cetro de ferro, ou seja, com amor, sabedoria e justiça. Apocalipse 2, 27, Salmo 2, 9, Isaías 11, 4, Daniel 8, 10. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Nota de rodapé 5. Segundo a linha de interpretação escatológica, que observa o cumprimento das profecias a curto, médio e longo prazos. Temos aqui uma ilustração da proteção especial que Deus concedeu ao seu povo ao sair do Egito em peregrinação pelo deserto até a terra da promessa. Mas, ao mesmo tempo, temos também uma referência à proteção de Deus para com José, Maria e o menino Jesus, ao peregrinarem pelo deserto rumo a Belém e depois até o Egito. Lucas 2, do versículo 1 ao 7, Mateus 2, do versículo 13 ao 15. Esta profecia é ainda aplicada à terrível destruição de Jerusalém, do ano 66 ao 70 depois de Cristo, quando muitos crentes foram alertados e escaparam daquele genocídio e se refugiaram na cidade de Pela, no deserto além do Jordão. E a profecia continua valendo para o futuro, quando os crentes, sinceros e obedientes ao Senhor, receberão poder e sabedoria para fugir das artimanhas e perseguições do diabo e seus demônios. Os 1260 dias são um símbolo do período especial de proteção divina, correspondente à duração das perseguições mais severas. Apocalipse 11, versículo 2, Apocalipse 13, versículo 5. Nesse sentido, o deserto não se refere simplesmente a uma grande área coberta de areia, mas a um lugar de refúgio, proteção e isolamento. Oséias 2, 14. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Nota de rodapé 6. Satanás, tendo sido derrotado na terra e não conseguido destruir o Filho de Deus, ataca os exércitos do Senhor nos céus e tenta invadir a glória de Deus, a fim de continuar a perseguir a Cristo. Entretanto, é derrotado pelos anjos do Senhor, e isso faz aumentar ainda mais seu ódio e sede de vingança, impulsionando-o ferozmente contra todos os crentes. O anjo Miguel, como responsável pela guarda de Israel, protegerá os israelitas nas grandes aflições dos últimos dias. Daniel 10, versículo 13, versículo 21, Daniel 12, 1. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, houve uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. E eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado
porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Nota de rodapé 7. Ao ser vencido e lançado de volta à terra, Satanás canalizou toda a sua revolta e fúria contra os cristãos e Israel, a mulher. Assim, desde a ascensão de Jesus até os nossos dias, as perseguições contra os israelitas e cristãos em todo o mundo têm sido variadas e ininterruptas. É raro, nos dias atuais, não se ouvir uma notícia trágica sobre Israel ou seu povo nos noticiários da imprensa mundial, versículo 13. Essas hostilidades ainda crescerão em violência e dramaticidade. Crescerão em violência e em dramaticidade, até atingirem seu ápice no período chamado de Grande Tribulação. Apocalipse 13, do versículo 7 ao 17, Mateus 24, 21, Jó, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, Zacarias 3, 1. Contudo, o Senhor garante que o tempo está passando muito depressa e que, num prazo historicamente breve, Satanás será definitivamente destruído. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Nota de rodapé 8. Uma analogia ao fato ocorrido em Números 16, do versículo 30 ao 33, no qual os seguidores de Corá foram engolidos vivos pela terra. Daniel 7, 25, Daniel 12, 7. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nota JP 9. Alusão a uma perseguição satânica final, engendrada e implementada pelo anticristo, especialmente contra a geração dos cristãos sinceros que viverem nos últimos tempos. Apocalipse capítulo 13. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 13 de Apocalipse. Espero que esse tenha sido um momento proveitoso e agradável, meditando nesse capítulo do livro de Apocalipse. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso, alegre e grato dia na presença do Senhor. Fé e tulipas, sólida glória.